Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula do curso A Semente, a Tábua Rasa, o Índio de Papel, notas sobre a Escola de Formação Literária Brasileira. Iniciamos aqui o nosso módulo 3, que vai tratar especificamente das metáforas da semente e a tábua rasa, como motores de propulsão para a leitura dos nossos próximos textos. Nós tivemos aí na nossa primeira aula o estudo da obra de Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, em que Cândido vai fazer uma divisão entre o que é manifestação literária e o que é a literatura propriamente dita, marcando o início aí do processo da formação da nossa literatura, a partir do arcadismo, com Cláudio Manuel da Costa. Na nossa segunda aula, nós fazemos uma retomada do conceito dessa noção de formação de Antônio Cândido, a reelaboração feita por Haroldo de Campos, em um sequestro do barroco na formação da literatura brasileira. A noção de formação para Cândido, pela leitura de Haroldo de Campos, ela seria redutiva, porque Antônio Cândido estaria utilizando-se de um cânon axiológico absoluto, alçado à condição de verdade atemporal, que seria o romantismo, para colocar em dúvida a autenticidade e a permanência do barroco no processo de formação da nossa literatura. Isso pelo viés da leitura de Haroldo de Campos. Então, o Cândido, ele parte do arcadismo para fixar um ponto de partida do que podemos entender, reconhecer como uma literatura propriamente dita brasileira. E Haroldo de Campos vai dizer que a exclusão da obra do Gregório de Matos, que fica situado ali no barroco, seria um exemplo de como essa escolha de Antônio Cândido pode estar pautada em uma concepção historiográfica tradicional, linear, que vai se posicionar ao lado de um modelo que prioriza especificamente o aspecto comunicacional dessas obras, o aspecto empenhado. Nessa aula, na aula 3, a partir de um movimento de leitura crítico efetuado por Silviano Santiago e se apoiando nesse exercício dele, nós entramos efetivamente com uma leitura mais densa dos textos. Em razão disso, eu dividirei essa aula 3, em duas partes, para que o vídeo não fique muito extenso, para que a gente possa estar trabalhando mais efetivamente os textos, que nos oferecem, então, uma leitura mais rica para as metáforas a semente e a tábua rasa. Ok? A nossa primeira parte, então, vai ser a leitura do texto A Carta de Caminha, e a segunda parte vai ser dedicada à leitura, então, do texto do Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira. Antes disso, nós abrimos com uma introdução com o texto de Santiago para entender o movimento que a gente vai realizar com a leitura crítica dos textos. Dentro do nosso esquema de leitura da ementa, e também para podermos nos situar em relação ao que vai dizer Silviano Santiago, no seu texto A Literatura Brasileira à Luz do Pós-Colonialismo, trago aqui para vocês um esqueminha de leitura, para que a gente possa entender o movimento de leitura crítica que a gente vai realizar com esses dois textos, para entender essas duas metáforas que eu trouxe para a gente pensar esse curso, que é a semente e a tábua rasa, que oferecem um potencial explosivo grande para a gente entender os processos que se passam ali dentro desse texto à luz do pós-colonialismo, do pensamento que é tido fora do esquema eurocêntrico europeu. Então, o Silviano Santiago ele vai fazer uma revisão do conceito de formação elaborado por Antônio Cândido sob uma perspectiva pós-colonial, certo? Silviano Santiago ele vai apontar que Antônio Cândido ele negligencia um período colonial brasileiro e aponta que seria importante que a gente considerasse um equilíbrio para que se possa compreender o nosso momento literário lusitano e o momento que surge aqui
uma literatura em seu sentido pleno, né? Ele defende uma crítica apoiada no retorno da história, mas o retorno menos comprometido com os valores europeus. De certo modo, então, o conceito, né, de formação ali, estabelecido dentro do texto de Antônio Cândido, estaria apontando para uma árdua tarefa da interiorização do saber, algo que seria externo, né, aos alunos, aos estudiosos de literatura, como um lento, um longo processo de interiorização que se daria ao longo do tempo. Então, essa questão do conceito de formação, no momento de publicação do livro de Antônio Cândido, em 1959, né, estaria muito envolvido em várias áreas do pensamento. A gente vai pensar que tantas figuras humanas do período estudado, que seria ali, meados do século XVIII, é onde o Antônio Cândido citou ali o início da formação da literatura brasileira, quanto a própria literatura eram consideradas ainda verdes. Então, o que ele quer dizer com isso? Nós vamos lembrar aqui que no prefácio de formação da literatura brasileira, ele vai dizer que a nossa literatura é galho secundário da portuguesa, por sua vez, arbusto de segunda ordem no jardim das musas. O que isso quer dizer? Que a literatura ocidental, ela carrega as marcas, a literatura dos trópicos, a literatura brasileira vai carregar essa marca da literatura ocidental e ela vai ser um galho de segunda ordem, porque ela não teria necessariamente as mesmas potencialidades, o nível, né, da literatura ocidental. Então, o conceito de formação, ali, como eu disse, ele estaria difundido no decorrer do século XX por intelectuais da história brasileira, né, na área de economia, história, literatura, exemplos como Caio Prado Júnior, Celso Furtado, o próprio Antônio Cândido. Na Europa, o conceito de formação, né, o termo Bildung, teria conotação pedagógica, né, e tendo nascido no berço do idealismo alemão, teve um papel muito importante para o surgimento do ideário iluminista. Então vejam que esse conceito, a partir da obra de Cândido e de outros autores aqui brasileiros, estaria no processo aí de questões históricas que estariam acontecendo no período. Então, o Silviano Santiago vai colocar aí que os termos formação, paideia dos gregos e humanitas dos latinos, eles teriam uma relação intrínseca, que seria a ideia da busca pela excelência humana, a formação de um cidadão pleno para a vida na polis e aí uma idade madura letrada, certo? Então, dentro do esquema articulado por Antônio Cândido, Bildung, então, estaria apontando para um desejo de autonomia política e literária. E isso é muito próprio dos ideais ali, do ideário iluminista, né, comum da época em que ele está situando ali o início da nossa literatura brasileira. O que acontece, então? Ao dividir ao meio a história da literatura brasileira, né, ele divide em manifestações literárias e literatura, quando ele faz essa divisão, o que ocorre é uma imunização do potencial semântico de textos produzidos no período colonial. É como se ele injetasse uma vacina ali que imunizaria a nossa literatura das características lusitanas, das características da literatura portuguesa, dos escritos portugueses. Então, no trabalho de Santiago, o que a gente vai ter como discussões ali seria a desconstrução do conceito disciplinar de literatura, porque ele vai se utilizar, né, de uma ferramenta auxiliar para discutir os textos muito interessante, que é a etnologia, principalmente a partir ali da teoria do Lévi-Strauss, dos tristes trópicos. Ele não vai pegar livros, objeto livro, para poder fazer os seus estudos com já teorias construídas a partir de um modelo ocidental. Ele vai pegar o texto, a fragmentação em texto, para poder discutir isso a partir de outros olhares, certo?
E a história, a escrita da história literária brasileira vai ser feita a contrapelo. O que significa isso? É a partir da ideia benjaminiana de se estudar a história a partir do lado dos vencidos, né? Então, nós vamos estudar essa história sem um posicionamento, sem características, sem as diretrizes de um olhar europeu, eurocêntrico, eurocentrado. As cobaias do Silviano Santiago para estabelecer essa discussão, né, são a Carta de Caminha, a Carta de Pero Vaz de Caminha, 1500, o texto, o livro A Conversão do Gentio, de 1950, de Mecenas Dourado, e o Sermão da 60ª, 1655, do padre Antônio Vieira. A carga explosiva, né? Essa ideia da semente, a semente é a palavra de Deus. Essa epígrafe que abre o Sermão da 60ª, do padre Antônio Vieira. E essa ideia de semente também ela vai aparecer algumas vezes na Carta de Caminha, com esse ideal de que se plantando tudo floresce, tudo dá. As metáforas, a semente e a tábua rasa, elas vão, então, ser encaradas aqui, né, como um relato histórico de uma verdade colonial, né? Os 5 séculos de uma sociedade, os 500 anos de uma sociedade, da sua organização social, política e econômica. Não só um texto informacional, que estaria descrevendo um período histórico, né, um acontecimento histórico, mas todo um futuro da nação estaria ali inscrito, né, naqueles comentários, naqueles textos, naquelas descrições feitas a partir do olhar do europeu, né, aos trópicos. Eu trouxe aqui, então, um dos primeiros textos que a gente pode considerar uma leitura desconstrutora, como a Silviano Santiago faz em termos ensaísticos, mas aqui feito em poesia pelo Oswald de Andrade, né, da Carta de Pero Vaz de Caminha. Ele, no livrinho Pau Brasil, Poesia Pau Brasil, de 1925, né, a época do modernismo, ele faz uma primeira leitura desconstrutora dessa carta, apontando certos aspectos que nos chamam a atenção, né, dentro desse viés histórico de subalternização do olhar europeu para com os povos autóctones, os nativos, né? Então, lerei aqui para vocês e comentarei alguns trechinhos. Pero Vaz de Caminha, Oswald de Andrade. Então, os poemas, vocês vão perceber que eles são divididos, né? Eles são divididos em trechinhos. A Descoberta, primeiro título. Seguimos nosso caminho por este mar de longo, até a 8ª da Páscoa. Topamos aves e ouvemos vista da terra. O segundo tópico, os selvagens. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Primeiro chá, depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. Meninas da Gare. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós, a muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então, a partir do olhar ali, modernista de Oswald de Andrade, ele vai fazendo o comentário dos primeiros trechos ali da Carta de Caminha, fazendo essa leitura desconstrutora. E no momento da descoberta, né, quando eles vão descrevendo os trechos, a fauna, a flora, né, os selvagens, o modo como eles vão encarar a figura do nativo, né, aquele que não reconhece a sua cultura, aquele que não reconhece a sua forma de linguagem, de comunicação, né, para o europeu é visto como selvagem, como o bárbaro, e a forma como ele vai desconstruir essa ideia de que, né, eles tiveram medo até da galinha, né, que a galinha era um animal estranho a eles, e por isso um certo tipo de selvageria. O primeiro chá, a forma como eles recebem, né, os europeus, principalmente na figura de Diogo Dias,
Na Carta de Caminha, a figura de Diogo Dias é uma figura central ali, em que a gente percebe o modo de aproximação do europeu. Ele é que faz essa ponte, essa aproximação, a forma como ele vai deixando os nativos, né, muito à vontade com a presença do europeu. A figura do Diogo Dias é essa figura carismática, né, que aparece na carta, sempre fazendo festa, sempre próximo ali dos nativos, né. E as meninas da Gare, por fim, o último trechinho que eu trago aqui para a gente poder fazer essa leitura desconstrutora, o título, né, a Gare em francês seria estação de trem, e o que a gente tem que é uma reescrita da Carta de Caminha, né, aos moldes modernistas, em que a gente vê projetada aí nessa figura da Gare, das estações de trem, uma cultura, geralmente ali das primeiras décadas do século XX, que era comum a existência de locais de prostituição próximos, nas grandes cidades próximas às estações de trem. Então, ele vai vincular ali essa chegada, né, o local de chegada da Gare com os trópicos, né, e a forma como o europeu vai ver a imagem da mulher indígena, né, da nativa ali, com o olhar de sexualização, de mercadoria, né, de mão de obra escrava. Então, partimos aqui, após fazer esse primeiro exercício de uma leitura desconstrutora, para a nossa parte 1, que seria, então, a discussão de alguns aspectos do quinhentismo, e, em segundo momento, aqui a gente poder pensar, levar isso para uma leitura da Carta de Caminha, certo? Primeiro a gente tem que pensar a respeito do quinhentismo, né? O que significa a gente estar pensando aí o período de 1500 a 1601. A gente tem ali o final da Idade Média, que vai de 476 até 1453, o advento da Reforma Protestante vai conviver ali junto com o poder político da Igreja Católica, né, junto à corte. Então, eles estão convivendo ali em um certo momento, eles convivem juntos, mas já há essa ideia da Igreja Católica de que é necessário se ter atenção com a Reforma Protestante, né. A gente tem a invenção aí da bússola, das armas, né, que vai auxiliar na navegação e também nos projetos de colonização, de expansão. A pólvora vai dar uma ideia para os europeus, né, para o Ocidente, de uma independência em relação aos seres divinos. Então, essa é a tecnologia a favor desses ideais de expansão. Isso vai dar uma propulsão para as grandes navegações, né? Então, os navegadores, eles vão sair em busca de expandir seus impérios, angariar recursos, riquezas, né, a expansão da fé católica, tudo isso vai dar origem aí, vai a partir das grandes navegações. Nós temos então aí também a Reforma Protestante em curso, que está incomodando, no caso aí, a fé cristã, os ideais da Igreja Católica, né? E a Igreja Católica, a partir da Contra-Reforma, né, para poder estabelecer a fé católica em detrimento da Reforma Protestante, né, eles vão compor aí a Companhia de Jesus, de 1491 a 1556, e os jesuítas, eles vão ser inseridos aí nesse ideal de catequização, né? Nós vamos entender que a expansão do império, ela vai estar ligada, no caso, com a expansão da religião católica, do catolicismo. Então, os dois grandes combustíveis, né, os dois combustíveis das grandes navegações vão ser a busca de riquezas e a expansão da fé cristã. Então, colonização, no caso, e as missões jesuíticas, elas andam unidas, né? São duas faces da mesma moeda. Então, seguindo aqui, nós vamos adentrar a leitura de trechinhos da carta. Eu gostaria de ler com vocês aqui o início da carta, porque
pelo início da carta, nós vamos conseguir perceber várias das questões que vão estar perpassando todo o texto, né, e que vão levar a leituras críticas interessantes, né, sobre essas figuras, sobre essas metáforas, tanto da semente quanto da tábua rasa, certo? Então, nós iniciamos aqui a leitura dos trechinhos iniciais. Vou ler junto com vocês, e enquanto eu leio aqui essa parte, eu vou deixar projetado aqui com vocês uma figurazinha aqui, que é a figura que esse quadro anal, Capitania de Cabral, Índios a bordo da Capitania de Cabral, datado mais ou menos de 1900, do Oscar Pereira da Silva, certo? Então, sigamos. Carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão mor dessa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza notícia do achamento dessa terra, dessa vossa terra nova, que se agora nessa navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. O Caminha ele vai dar um de modesto aqui, né? Seria a forma como ele começa a se comunicar, e ele segue. Todavia, tome, vossa alteza, minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, para aformosentar nem afiar, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Caminha, ele vai se colocar aqui como neutro, ele não vai adicionar nada ao que ele viu. A gente sabe que isso não acontece em certos momentos. Ele vai fantasiar algumas partes, ele vai colocar o seu olhar europeu sobre algumas das questões que vão aparecer, né, do contato deles com os nativos. Seguindo, da marinhagem e das singraduras do caminho, não darei aqui conta a vossa alteza, porque o não saberei fazer, e os pilotos devem ter este cuidado. Então, ele está dizendo aqui que não vai se atentar aos detalhes técnicos e mecânicos da viagem, né? Ele vai deixar isso por conta dos marinheiros, dos pilotos. Ele vai dar conta somente da descrição da terra, dos costumes, do que eles vão visualizando em relação à natureza. E, portanto, Senhor, do que hei de falar começo, digo que a partida de Belém foi, como Vossa Alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, e sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar Piloto. Na noite seguinte, a segunda-feira amanheceu, se perdeu da frota Vasco de Ataíde, com a sua nau, sem haver tempo forte ou contrário para poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar e umas e outras partes, mas não apareceu mais, né? Eles se perderam de uma das frotas. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, tipo de vegetação da época do local, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. A chegada, então, nesse mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo,
e de outras serras mais baixas ao sul dele, com grandes arvoredos, ao qual, Monte Alto, o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz. Então, nós já temos essa chegada com essa nomeação, né? Eles já chegam já nomeando os montes e a própria terra, né? O Brasil, a terra Brasília, que em primeiro momento ela vai se chamar a terra de Vera Cruz, né? Prosseguindo a leitura, mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças, e ao sol posto, umas 6 léguas da terra, lançamos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali ficamos-nos toda aquela noite, e quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitura à terra, indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 12, 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras, e em frente à boca de um rio. E chegaríamos a essa ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Então nós vamos ter aproximação, esse primeiro contato agora. Então lançamos fora os batéis e esquifes. Batéis e esquifes, pequenas embarcações, né? São embarcações de salvamento e auxiliares que acompanham as caravelas. Então eles lançaram fora os batéis e esquifes para aproximação da terra, né? E logo vieram todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor. E ali falaram, e o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho, é o primeiro a desembarcar para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos 2 e aos 3, de maneira que quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20. Então, nós percebemos que os nativos percebem essa aproximação, né, a chegada, e eles vão até o local, né? Esse primeiro contato, então, vai acontecer. A descrição agora. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. Rijamente, rapidamente, bruscamente. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse. Por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho, um tipo de vestimenta da marinhagem da época, e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. Essa a primeira troca entre eles. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljorfa. Aljorfa seria moluscos de mares tropicais. As quais peças, creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isto se volveu às naus por ser tarde e não poder haver deles mais fala por causa do mar. Então, o que nós percebemos desse primeiro contato, dessa primeira aproximação, é um contato pacífico por questões, pela parte dos nativos, né? É um contato pacífico, houve essa primeira troca, né? Como se fosse uma forma de recebimento, né? Desses estrangeiros que chegaram, houve essa troca, essa primeira tentativa de comunicação, mas eles já não perceberam que não conseguiu estabelecer uma comunicação ali, né? Com os indígenas. E é interessante também a gente perceber já de um primeiro momento que os indígenas eles desconheciam o pudor dos homens brancos, né? Então a gente tem o assalto dos europeus para essa visão edênica de paraíso, né? Essa visão de que eles não conheciam essa marca do pecado original, né? Portanto, eles desconheciam esse pudor que tinham os homens brancos. Então, seguindo,
eu trouxe aqui mais alguns trechinhos para que a gente possa comentar. Está passando aqui, a gente vai comentando para poder entender como se dava esse processo. Eu dividi alguns tópicos, né? Porque a carta é muito extensa, então não daria para trabalhar ela toda. Então, dividi em alguns tópicos que a gente pode entender como pontos de partida. A ideia de inocência e de ingenuidade. Esse trechinho. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão. Agudos na ponta como um furador, metemos-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como um roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Então, esse primeiro contato, né, é nítida. Duas questões são nítidas aqui nesse trecho, que seria a forma como a nudez, né, ela é chocante para o europeu em um primeiro momento, e também o elogio de Caminha à beleza daqueles corpos, né. Caminha ao longo da carta, ele vai tecer longos elogios à beleza, como aqueles corpos são belos e saudáveis, né, em detrimento, diferentemente, dos corpos dos homens portugueses ali do período do quinhentismo, né? Então, o assalto, a gente vê aí o assalto dos europeus por essa visão edênica de paraíso, onde a gente vai ter assim que não existe essa marca do pecado original, né? Mesmo após todo o movimento de renovação do pensamento social europeu observado ali nos séculos XV, XVI, essa representação imagética, né, de paraíso, agregadora desses elementos religiosos e mitológicos, eles vão aparecer ali nas mais diversas formas de manifestações, né, e fontes criativas que não só essa cristã. A nudez e a visão edênica, novamente, é um outro trecho, repete-se um pouco a questão anterior, mas tem uma contrapartida interessante. O trecho é o seguinte: ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ali, por então, não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha que não se entendia nem ouvia ninguém. Então, nós temos aí o entendimento de que a barbaria provém deles porque eles não conseguem entender a linguagem do europeu, né? Uma ideia que se coloca da incomunicabilidade que era atribuída exclusivamente aos homens pardos, né? A gente tem uma atitude marcadamente eurocêntrica, né? Qual é a linguagem que se sobrepõe à outra? E também, novamente, tanto esse elogio aos corpos dos nativos, né, como uma ideia de sexualização desse corpo das mulheres indígenas. O germe da ambição mercantilista, né? Nesse trechinho. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro, muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrada. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Corrêa e nós outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou-lhe a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Essa ideia
do germe mercantilista, né, está contido num contexto em que o europeu, nesse primeiro contato dos indígenas e nessa aproximação, nessa forma de tentar se comunicar com eles, entende todos esses gestos relacionados com essa ideia de que eles tinham da busca da riqueza, de que lá haviam riquezas, né? Então, a gente percebe aqui, em um primeiro momento, uma primeira questão que a gente tem que se atentar é que os indígenas, eles não reconhecem essa ideia de hierarquia, né? Qualquer relação de hierarquia entre aqueles intrusos que tinham entrado no seu espaço. É uma cena que nós percebemos claramente uma hierarquia social entre essas pessoas que estavam na cena, né? Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Hades Correia e nós outros, que aqui na nau com eles vamos sentados no chão, pela alcatifa, né? E sentado em uma cadeira bem vestido, com o colar de ouro, o capitão, né? Então, a cena mostra essa hierarquia e logo após essa noção de que para os índios isso não fazia sentido, né? Eles entraram, mal fizeram sinal de cortesia, nem de falar com o capitão, nem a ninguém. Isso choca, esse choque cultural que acontece aí nesse primeiro contato, né? Também essa questão, esse germe da ambição mercantilista, que num primeiro momento, né, é uma discussão inicial, é um pensamento inicial, mas mais para frente isso vai começar a incomodar culturalmente o nativo, né? Mais especificamente quando esse ideal mercantilista começar a falar mais alto e exigir uma mão de obra escrava, né, o que não é algo comum na cultura nativa. Contato amistoso versus a política da boa vizinhança. Eu retiro desse trechinho aqui para a gente poder pensar como isso vai se dar na carta. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento dessa terra a Vossa Alteza pelo navio dos mantimentos, para melhor mandar descobrir e saber dela mais do que nós podíamos saber, por irmos de nossa viagem. E entre muitas falas que no caso se fizeram, foi por todos, ou a maior parte, digo, que seria muito bem. E nisso concluíram. E tanto que a conclusão foi tomada. Perguntou mais se lhes parecia bem tomar aqui por força um par destes homens, para os mandar a Vossa Alteza, deixando aqui, por eles, outros 2 desses degredados. Eles levaram alguns degredados nessa viagem, e a ideia aqui era fazer essa troca, deixar os 2 degredados nos trópicos e levar 2 indígenas para poder dar conta, né, do que eles haviam achado por aqui. E também comunicar o que havia por aqui à corte, né? E aí acontece. Sobre isso, acordaram que não era necessário tomar por força homens, porque era geral costume dos que assim levavam por força, para alguma parte, dizerem que há ali de tudo quanto lhes perguntam, né? E que melhor e muito melhor informação da terra dariam 2 homens destes degredados que aqui deixassem, do que eles dariam se os levassem, por ser gente que ninguém entende. Nem eles tão cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer que muito melhores outros o não digam, quando Vossa Alteza quer mandar. E que, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força, nem de fazer escândalos, para de todo mais amansar e a pacificar. Senão somente deixar aqui os 2 degredados quando daqui partíssemos. Aqui a gente já tem uma espécie de política de boa vizinhança se desenhando, né? Uma espécie de política de vizinhança começa a ser tratada, algo que não vai durar muito tempo, né? A partir do momento que começa a entrar em confronto a visão cultural do europeu com a dos nativos, né? Mais especificamente, quando esse interesse mercantilista, né, de saqueamento da terra, né, necessariamente começar a falar mais alto, né, e em um segundo momento aqui, essa questão de tentar amansar aqueles corpos, né, a docilidade, adquirir a docilidade daqueles corpos, ganhar a confiança daqueles corpos. A ideia de tábua rasa.
Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz, que estava encostada a uma árvore, junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos, para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. A esses 10 ou 12 que aí estavam, acenaram-lhe que fizessem assim, e foram logo todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que se homens entendessem, e eles a nós, seriam logo cristãos. Porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Né? Os autóctones eram bárbaros, eles não falavam a língua do branco. E é interessante a gente pensar que os europeus pensavam que eles não tinham nenhuma crença. Né? As crenças deles, politeístas, não significavam crença para o europeu. Né? Eles pareciam inocentes e, ao imitar esses gestos do europeu, eles pareciam acolher de bom grado a cultura, né, europeia. Então, a ausência de deuses, nesse caso, tornaria aqueles corpos como tábua rasa, né, na qual eles poderiam imprimir qualquer marca, né? Por exemplo, a impressão da marca da religião católica, né, do catolicismo. Não seria, portanto, necessário a gente estar lutando contra religiões locais, como foi o caso das colonizações realizadas em território africano e orientais. Então, isso para o europeu, uma primeira observação que ele faz de que seria fácil estar inserindo, imprimindo essa marca, fazendo o ideal de expansão do cristianismo seria fácil ali, porque parecia que a cultura indígena não tinha deuses, eles não cultivavam nenhuma religiosidade, por assim dizer. Né? E, por fim, portanto, se os degredados, que aqui é onde ficar, aprenderem bem as suas falas e entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crerem em nossa santa fé, na qual prazo a nosso Senhor que os traga, porque certo, essa gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar, né? E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da sua salvação. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Então, esse ideal de expansão da fé cristã, né, estaria ali a poucos passos de ser efetivado por esse ideal, né, de que eram homens que efetivamente tinham bons corpos, tinham um padrão ali de humanidade muito próximo ao do europeu, embora não tanto, né, ele faz essa distinção em relação à cultura, ao modo de vivência, mas eles seriam capazes de cultivar ali a fé cristã, os ideais da fé cristã. E ele logo convoca que se envie, né, se envie os clérigos para que isso possa ser efetivado, para que esse ideal de expansão possa ocorrer. E por fim, né, a ideia da semente que se deve lançar. Nós temos então no fim, né, dessa carta, né, a gente pode entender que o que é importante pensar é que como os jesuítas eles vão encarar, no caso, os seus papéis ali, o seu papel, no caso, como funcionários de uma ordem estabelecida, né? E querendo se estabelecer, porque eles eram, querendo ou não, funcionários da coroa, né? Muito mais que pensá-los, né, como fiéis pregadores da mensagem religiosa, eles tinham uma função dentro do contexto histórico, né? A função deles estava ligada a uma obediência à coroa, né? Ou seja, essa ideia de salvação inscrita no gesto de catequização era uma das faces da colonização. Então,
quando nós tratamos desses textos, né, que trazem essa imagem, né, e esses ideais dos jesuítas, nós devemos pensar no contexto histórico. Aquilo era próprio do contexto histórico, daquele período, né? Era o que eles viviam naquele momento. Então, a religiosidade, pessoal, era uma das expressões culturais mais importantes do contexto quinhentista, certo? Então, o trechinho que eu trouxe aqui para a gente poder pensar é: porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que aí não houvesse mais que ter aqui essa pousada para navegação de Calicut bastaria. Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja saber, acrescentamento da nossa santa fé. Né? Então, o que a gente vê aqui é que não haviam dois ideais distintos, colonização e evangelização. Isso se dava a partir de uma unidade, né? A unidade da ordem divina, ela se impunha no contexto colonial europeu, né? Isso era uma das funções dos jesuítas, principalmente ali com a criação da Companhia de Jesus, né? O mundo existia enquanto uma realidade de Deus, segundo a visão de um mundo da época, certo? Então, pensarmos aí, a partir dessa ideia de semente, né, da semente como a salvação, da semente em que era necessário se plantar para se colher esses frutos, né, da evangelização. É interessante pensarmos que essa ideia de evangelização, ela estava ligada ao contexto das grandes navegações, ao contexto da expansão do Império Lusitano, né, que estava ligado também necessariamente à questão do contexto quinhentista e da expansão do catolicismo, tá certo? Por fim, a gente finaliza, então, essa primeira parte aqui do nosso módulo 3, da semente e a tábua rasa. Partimos para o nosso segundo módulo, que seria, então, a gente vai estar pensando como isso vai se dar a partir ali do sermão da 60ª, como isso vai aparecer ali naquele texto.